Pastor João, como está a nossa Junta de Missões Mundiais? Olha, Vital, está muito bem, graças a Deus. Nós temos crescido, nós temos alcançado os nossos alvos, tanto no aspecto financeiro, mas principalmente no aspecto de crescimento. Nós estamos planejando uma grande expansão, queremos chegar ao final do ano que vem, no ano de 2013, com 900 missionários em 80 países. Mas já estamos pensando que nós podemos ter, dentro de algum tempo, 2.000 missionários aí em mais países ainda. Estamos realmente num momento muito bom. Pastor, este ano vocês estão priorizando na campanha os árabes, mas estão priorizando os muçulmanos, mas não árabes. O que quer dizer isso? Explica para o nosso povo o que é exatamente isso. Quando nós pensamos no muçulmano, normalmente nós brasileiros pensamos em árabes. Primeiro que nem todo árabe é muçulmano, existem outras religiões e existem muitos árabes cristãos, mas quando nós pensamos apenas nos árabes, nós estamos pegando um número pequeno, porque são mais de 1 bilhão e 300 milhões, no mínimo, de muçulmanos no mundo, e mais de 1 bilhão deles não é de descendência, ou melhor, ascendência árabe. Então, há muçulmanos, por exemplo, muitos na Ásia. A Indonésia é o maior país muçulmano no mundo e não tem uma colônia árabe forte. O norte da África, boa parte é árabe, mas quando você desce para o Senegal, por exemplo, não há árabes ali, são habitantes daquela região, tribos negras ali que tem isto. Nós precisamos olhar para essas pessoas. Na China nós temos um grande contingente, no Paquistão também, um grande contingente de muçulmanos, países com grande maioria muçulmana, que não são árabes. Nós precisamos identificar, porque o islamismo não é uma coisa única. Há questões culturais, alguns são simplesmente islâmicos como nominais, como os nossos católicos, muitos deles. Então nós precisamos mostrar essa realidade e desafiar as pessoas a orar por elas e evangelizá-los. Pastor, os países de língua portuguesa, principalmente Moçambique, Angola também, mas mais Moçambique hoje, estão sofrendo assim, digamos assim, um assédio, um trabalho muito forte dos muçulmanos. Eles chegam com a oferta do lado social, dando escola, dando material escolar e tudo mais, e eles estão balançando lá com a comunidade lá em Moçambique. O que o irmão, a junta, tem alguma estratégia para também estar atuando, principalmente onde já tem um trabalho consolidado de missões mundiais? Sim, normalmente nós dividimos a África na África do Norte, né, e a parte do Sul da África, e pensamos que o Norte da África é muçulmano e o Sul não é muçulmano. Entretanto, os muçulmanos têm avançado enormemente. Alguns países não conseguem, conseguem evitar o seu crescimento, mas eles continuam insistindo. E eles estão, ao invés de continuarem a se expandir de uma forma continuada geográfica, eles estão saltando alguns países e indo para o sul da África. A África do Sul, por exemplo, tem muitos muçulmanos hoje. Cidade do Cabo, eu estive lá alguns anos atrás, uma grande presença de muçulmanos lá. E eles sempre chegam, como você falou, pela ação social, em alguns casos pela cooptação de líderes tribais, muito comum isso, com oferecimento de vantagens, de benefícios aos líderes. O que nós entendemos é que nós devemos ir até os países de maioria muçulmana, mas nós não podemos nos esquecer de forma alguma dos países que já foram evangelizados. Por que nós não podemos esquecer deles? Primeiro, porque os muçulmanos estão chegando lá e é uma boa oportunidade para evangelizar os muçulmanos que estão a chegar ali. Segundo, para ajudar a igreja local a conscientizá-los sobre os desafios da evangelização dos muçulmanos e também sobre os perigos da islamização do seu país. E terceiro, para fazer desses campos celeiros missionários para continuar a evangelizar o mundo. É preocupante a África, se nós não fizermos nada, a África será completamente islamizada também na sua parte sul. Nós precisamos estar presentes ali. O que nós estamos fazendo? Nós estamos desafiando pessoas a ir lá, estamos investindo em projetos sociais e estamos querendo cada vez mais aumentar a nossa cooperação com esses países. Não apenas os países de fala
portuguesa, de língua portuguesa. Nós, por exemplo, estamos também trabalhando com o aumento de missionários na própria África do Sul para evitar a perda destes países. Pastor, apesar de que tem agora alguns sociólogos que defendem a tese que não existe uma América Latina de fato, mas nós temos aí na América Latina um povo latino, de língua latina, que tem sofrido muito, que é o povo do Haiti, que é um povo de origem francesa, né, que tem uma mistura entre o lado francês e o lado africano, mas que tem ali a língua oficial, a língua francesa. E eles têm sofrido muito. O que o irmão tem aí de... E tem uma mobilização muito grande. Eu estava conversando com o pastor Grava esses dias, ele disse que ele estava vindo de Moçambique, do Haiti, e lá ele teve uma dificuldade que não levou médicos e precisa muito de médicos lá para esses trabalhos, inclusive voluntários de curto prazo. O que o irmão tem a dizer sobre os trabalhos lá no Haiti? A situação do Haiti é caótica, é terrível. Deus me deu a oportunidade, mesmo antes da junta, de viajar por diversos países, mas eu digo a você, Vital, eu nunca vi nada parecido com o Haiti. É realmente apavorante ver aquilo lá. Quando eu fui, há 1 ano e meio atrás, 6 meses depois do terremoto, havia cerca de 1 milhão de pessoas morando em barracas, sem qualquer condição, acampamentos enormes, sem qualquer condição sanitária, de segurança, nada. Nós precisamos ter uma ação no Haiti que seja continuada, que seja planejada. Como nós começamos a trabalhar? Nós começamos a trabalhar primeiramente socorrendo os nossos missionários ali, os missionários autóctones. Essa foi a primeira coisa, tentando fazer com que a sua subsistência fosse garantida. Para isso nós assumimos um compromisso, instalamos uma base para que as pessoas pudessem estar ali. Colocamos geradores, material para filtrar a água, fazer uma série de coisas em relação à subsistência das pessoas. Depois nós começamos então o envio de caravanas para lá e a reconstrução de templos e de casas. Agora o próximo passo é nós plantarmos um colégio ali. Nós precisamos pensar nas futuras gerações. Não há como o Haiti crescer, se tornar um país maduro, se não houver um investimento maciço em educação. E isso precisa ser feito por nós, porque o governo lá, infelizmente, não vai fazer isso tão cedo. Mas se nós criarmos ali uma escola que forme uma liderança, que forme pessoas comprometidas com os valores de Deus, nós vamos ver aquele país, dentro de 20, 30 anos, ser transformado por aqueles homens e mulheres que hoje são crianças, que vão receber essa educação. Agora, enquanto nós não conseguimos isso, nós precisamos da colaboração dos batistas brasileiros, dos cristãos brasileiros em geral, notadamente dos que militam na área da saúde. É realmente muito triste ver que nós não conseguimos nenhum voluntário que pudesse ir nesta caravana, mas nós temos outras caravanas indo ao Haiti. Você que é da área de saúde, se puder nos ajudar, você vai fazer um trabalho sensacional ali, porque há uma carência enorme. Pastor, nós temos alguns missionários, alguns pastores, digamos bem missionários, mas que fazem um trabalho de missão assim, especial. Eu não sei como a junta poderia estar utilizando esses irmãos. Nós temos o caso do pastor Jadai, que é amigo do irmão. Ele vai com frequência à Bolívia, ele vai a Nicarágua, inclusive na Nicarágua ele já falou, já preparou pastores, inclusive analfabetos. E ele tem um programa de trabalho ali com os pastores na Bolívia, que ele vai todo ano, inclusive às vezes 2 vezes ao ano. Inclusive atualmente ele deixou o ministério da Igreja Batista lá no Jardim Itamaraty, está sem ministério e está até disponível para poder fazer esse trabalho de suma importância. Existe algum programa, algum projeto na junta que possa atender o irmão e atender as necessidades desses países? Nós temos um princípio na junta, é que nós não podemos convidar pessoas, né? É sempre uma questão de voluntariado. Isso é uma filosofia antiga da junta e eu estou seguindo-a. Mas nossa responsabilidade é fazer com que
todo o trabalho que qualquer batista ou qualquer igreja batista, membro da nossa convenção, quiser fazer no mundo, nós temos a responsabilidade de tentar viabilizar isso de uma forma como nós possamos servir a este projeto. Então eu não conhecia esse trabalho do pastor Jadai, sabia que ele tinha a questão das viagens, mas não conhecia a fundo esse trabalho. Mas se o pastor Jadai se apresentar a nós vamos avaliar com o maior carinho, com a maior presteza esse trabalho. A América Latina precisa muito de treinamento de liderança, precisa muito de formação de pastores. Nós estamos também prevendo um grande crescimento agora, presenças em países da América Latina. Nós já estivemos em vários países e deixamos alguns deles. E há um clamor de novo, como falou em Nicarágua, por exemplo, há um clamor lá para que nós voltemos, há um clamor para que voltemos para o Panamá. A Venezuela também está a nos pedir missionários, a Argentina. Então nós precisamos de voluntários e o pastor Jadai com certeza será muito bem-vindo. Tem mais um pastor que é muito próximo nosso, pastor Aguilera. O pastor Aguilera voltou para o Chile, tem um certo trabalho, assim como ele trabalhou muito tempo lá no campo mato-grossense, sul-mato-grossense, ele tem o apoio lá da primeira igreja, de alguns parceiros lá, e acredito também alguma coisa aqui em São Paulo também, que ele estudou aqui, deu aulas aqui. Pastor Aguilera é uma pessoa muito especial, mas é uma pessoa lá do Chile. E ele está fazendo um trabalho lá no Chile, está querendo implantar uma igreja. Lá no Chile já tem um projeto, está desenvolvendo esse projeto. Existe também essas pessoas, se elas quiserem se achegar à junta e pleitear de ser autóctone, há possibilidade? Há possibilidade, sim. Tudo que envolver plantação de igreja, isso precisa ficar claro. Algumas pessoas, por exemplo, pedem ajuda para sustentar um pastor de alguma nacionalidade no seu país. Nós temos falado que não é nossa visão em relação ao sustento de uma igreja, mas toda vez que for a plantação de uma igreja, nós queremos participar, nós devemos participar. Agora, o Chile, ele precisa ser bem compreendido. O Chile já é um país com uma grande percentual de evangelização, mas a região que eu sei onde o pastor Miguel Aguilera está, não é isso. Há uma necessidade grande, sim. Nós chegamos a conversar um pouco, não sei porquê, confesso realmente não sei porquê que não caminhou, não fui eu que fiz isso, mas era o coordenador então da época, mas é alguém que eu não conheço muito, mas foi um dos meus referenciais no estudo, né, lá no mestrado. O seu livro, sua dissertação é realmente uma obra muito boa e, pelo que eu sei, está fazendo uma obra muito boa. Eu vou pedir ao pastor Alexandre, que é o nosso atual coordenador, para que entre em contato. Com certeza o pastor Aguilera seria um autóctone excelente para nós. Só para lembrar que o autóctone ele é ajudado em parte, né? Ele não é mantido por nós para que não haja uma maior dificuldade. Agora até, não sei se você vai botar isso no ar, mas eu não sei, ele é casado com uma brasileira, não é isso, Aguilera? Isso. Não, ele é casado com... Ela é chilena também? Ela é chilena também. As filhas dele que são brasileiras, uma parece estar fazendo medicina e tudo mais. Mas aqui, pastor, eu acho que não vamos ter corte não, o negócio vai direto, inclusive isso que eu acabei de falar também. Tá ótimo, maravilha. É que eu pensei que se ele fosse casado com uma brasileira, que eu não conheço a família, talvez nós pudéssemos tê-la como nossa missionária. Pastor, com relação ao trabalho aqui no Brasil, eu sei que está tendo uma certa abertura de visão da junta para o trabalho missionário aqui, principalmente em atividades especiais, porque o campo brasileiro é campo de missões nacionais, mas existem atividades especiais como Olimpíada, como Copa. Mas antes de entrar em Olimpíada, em Copa, existe um outro fator que eu gostaria de perguntar nesse viés para o irmão: os portos. Existe um trabalho em Santos, existe outro trabalho em Vitória, e que reúne algumas igrejas, inclusive igrejas evangélicas, direcionada aos estrangeiros que transitam no Brasil. A junta não poderia também estar atuando neste campo? Nós criamos agora, há algum tempo atrás, um departamento que é híbrido. Ele é parte missões nacionais, ele é parte missões mundiais. É o departamento de etnias da Convenção Batista Brasileira. Então esse trabalho prevê a evangelização das etnias presentes no Brasil, etnias estrangeiras, vamos dizer assim, porque nós temos as etnias indígenas aqui. Esse departamento não vai trabalhar com isso, uma vez que já Missões Nacionais já tem o seu trabalho.
mas todos aqueles povos que são de fora do Brasil e que têm aqui imigrantes, nós queremos alcançá-los. Nós convidamos para liderar esse projeto o pastor Marcos Estia Calisto, que já foi missionário de missões mundiais, alguém que entende bastante disso e que ama realmente a obra da evangelização. Então ele vai começar agora esse semestre a trabalhar nessa parceria Missões Mundiais, Missões Nacionais. Mas também tem a responsabilidade de evangelizar brasileiros fora do Brasil. Então nós vamos aproveitar esta oportunidade. Nós vamos assinar aqui ainda, se Deus quiser, hoje ou no máximo amanhã, aqui ainda em Foz, a parceria com a Convenção Batista Paranaense para termos uma parceria no CAN, né, que é justamente o Centro de Apoio ao Marinheiro, que é o trabalho de capelania com os marinheiros. É um trabalho muito bem feito aqui e há pedidos em outros lugares. Eu peço às pessoas que têm esse interesse e que têm também chamado, uma das dificuldades que nós estamos vendo é que não há, acho que a grande dificuldade que nós temos hoje, Vital, é que não há pessoas se apresentando na quantidade que nós precisamos. Nós estamos orando a Deus realmente para que mande obreiros para a Seara. Nós precisamos de muito mais obreiros do que aqueles que estão se apresentando. Nós temos um pastor ali em Santos, eu atualmente estou um pouco afastado da comunicação com ele, mas ele tem um trabalho junto ao CAN, pastor Saulo Pérez Quintas, ali de Santos, e seria bom se a junta pudesse contatá-lo. Ele tem um trânsito muito bom com os luteranos, que faz um trabalho forte nesse sentido. Vocês também têm, já que o irmão abordou isso, vocês também vão desenvolver então um trabalho tipo para os bolivianos aqui em São Paulo? Isso, para os árabes. Para os árabes. Nós vamos começar com os árabes, uma vez que é a especialidade maior e que existe já o desejo de, pelo menos 2 igrejas, de apoiarem esse trabalho. Então nós vamos começar com esse, fazendo uma espécie de trabalho piloto, mas em todo o Brasil, onde houver uma concentração de trabalho, de imigrantes, nós vamos fazer. Estamos, por exemplo, vendo Petrolina, uma presença muito grande de japoneses, nós queremos ver isso. Estamos também, precisamos investir mais, mas já temos uma coletânea de dados sobre isso e vamos precisar investir também nisso, em conhecer a realidade do nosso Brasil. Há lugares aqui no Brasil em que você vai e as pessoas pensam que estão falando português, mas eles não estão falando português, eles estão falando uma mistura da sua língua natal e um pouco do português. Isso não acontece apenas na região sul do Brasil, mas em vários lugares há essa presença grande de imigrantes que precisam ser alcançados pelo nosso Senhor Jesus. Pastor João, alguns criticam muito o meu trabalho porque eu sou crítico de natureza e as pessoas não gostam de críticas, né? E mesmo porque eu faço me valer da autocrítica que é estimulada nos nossos princípios. E seguindo essa linha, eu tenho notado que a comunicação da Junta de Missões Mundiais caiu um pouco. Ela tinha uma comunicação mais avançada, quer dizer, ela não progrediu. Ela tinha uma comunicação mais avançada que Missões Nacionais. Hoje a gente nota que Missões Nacionais tem uma comunicação um pouco mais avançada. Não tem como repensar diante dessas novas tecnologias, que já a Junta de Missões Mundiais já fazia, já era sempre na frente, né? Não tem como repensar a área de comunicação. Você já tem algum projeto? Na verdade, nós contratamos a partir de julho desse ano uma nova diretora, nova direção para a área de marketing e comunicação da convenção. Nós trouxemos uma pessoa, uma crente batista, professora da ESPN, né, a melhor escola que existe na área de comunicação no Brasil, e dona de uma empresa de comunicação. Ela está deixando a sua empresa de comunicação porque ela tem um chamado ministerial missionário, é a professora Jaci Madsen. Ela já está a trabalhar conosco e nós estamos aí tentando desenvolver o máximo e melhor isso. Mas nós criamos, por exemplo, a JMM Jovem. Nós estamos em todas as redes sociais, em todas as mídias sociais, trabalhando nisso. Está havendo uma revolução com a JMM Jovem. Os jovens estão chegando bastante para trabalhar conosco. Mas essa foi a minha segunda grande crise, no sentido bom, né, de olhar e falar assim, o que eu preciso fazer? Percebi isso, então nós procuramos uma pessoa que pudesse dar uma sacudida na nossa comunicação, e eu creio que esta campanha já vai ser um marco nesse sentido. As pessoas respondem, mas não
nós não temos não temos tido, né? Agora espero que tenha, como alcançar todas as pessoas. Nós precisamos nos comunicar melhor e com mais pessoas. Eu creio que a professora Jacimades é a pessoa capaz para fazer essa revolução. Pastor João, a gente quer agradecer aí o carinho, o apoio da junta, aí, né, os batistas reconhecem na junta um trabalho muito significativo dentro da nossa comunidade. A junta tem trilhado realmente, tem demonstrado um trabalho muito sério ao longo de muitos anos e continua também na gestão do irmão. O povo batista acredita na junta, acredita no irmão. E gostaria que o irmão desse então as suas considerações finais, dizendo para o povo batista o que o povo batista pode esperar da junta e o que a junta espera do povo batista. Olha, vocês, nós todos batistas brasileiros, mas vocês que estão assistindo essa entrevista, ou que vão ouvi-la, ou vão lê-la, vocês precisam perceber, como eu tenho tido a graça de perceber, que o mundo mudou. O Brasil é hoje um grande celeiro de missões. Só que nós não temos enviado as pessoas na quantidade que nós podemos enviar. O mundo mudou muito. Eu tenho falado sobre isso. Há 20 e tantos anos atrás, quando eu era seminarista, um missionário disse que era muito interessante ser brasileiro lá fora, porque nós tínhamos a maior dívida externa, nós tínhamos a maior inflação do mundo e nós tínhamos o melhor futebol do mundo. Então todo mundo ria de nós. Hoje nós não temos mais a maior dívida externa, hoje nós não temos mais a maior inflação do mundo e não temos também o melhor futebol do mundo, é verdade. O mundo não ri mais de nós, o mundo se interessa por nós e nós temos a maior aceitação no mundo. Eu tenho dito, eu tenho entrado em todos os países, eu não tive dificuldades até hoje para entrar em nenhum país do mundo pelo fato de ser brasileiro, pelo contrário, abriu portas o fato de ser brasileiro. Eu estive agora há pouco em uma reunião com o diretor principal da IMB, a Junta de Richmond, e ele gastou 3 horas da sua agenda para conversar comigo sobre os projetos, sobre as parcerias que nós podemos fazer. Tive acesso a todos os diretores deles e isso foi mais uma vez a demonstração daquilo que os missiólogos têm dito. O Brasil é hoje o celeiro de missões. E não existe povo mais bem preparado para fazer missões no mundo que os batistas brasileiros. Eu não falo isso simplesmente porque sou o diretor executivo, não. Eu falava já isso antes. Nós somos as pessoas mais apaixonadas por missões. No Congresso Brasileiro de Missões, mais de 50% era de brasileiros batistas presentes ali. Nós temos uma paixão por missões e nós sabemos fazer missões. Nós queremos crescer, nós precisamos crescer. E se nós batistas focarmos nisso, se as igrejas batistas todas participarem, nós vamos ver esse mundo salvo. Nós vamos ver Jesus Cristo voltando. Nós vamos ver ainda na nossa geração, ver este mundo sendo salvo, completamente rendido aos pés de Jesus. A esperança do mundo conhecer a Cristo passa pela ação dos batistas brasileiros. Se nós agirmos nos próximos 10, 20 anos com a intensidade que nós precisamos, a partir de agora, com a intensidade que nós precisamos, fazendo um grande esforço, realmente um esforço santo para a evangelização mundial, nós vamos ver esse resultado acontecendo. Obrigado, pastor. Que Deus nos abençoe.